CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, tudo bem com o amigo? Tudo bom certinho. Dia aos nossos ouvintes, telespectadores e toda a equipe aqui hoje que está florida, está para frente e para cima. Rapaz, o Manuel começou animado. Manuel, nosso assunto hoje da nossa coluna tem a ver com que Manaus tem hoje uma frota de mais de 1 milhão de veículos, a gente já falou sobre isso por aqui, enfrenta um desafio de equilibrar o crescimento urbano com o transporte de cargas e a segurança nas ruas. E segundo o Detran, os caminhões e veículos de carga já somam mais de 45 mil unidades, ou seja, 47% da frota de todo o Amazonas. Então, aqui na capital. E dividem espaço nesse trânsito intenso, às vezes louco e que deixa a gente igualmente. Os motociclistas continuam sendo as principais vítimas e, infelizmente, se não me falha a memória, no mês passado tivemos um caso aqui na Avenida Efigênio Salles, e é claro que precisa de ordenamento, precisa de fiscalização. Como é que a gente consegue trabalhar isso nessa questão dos veículos pesados? Breno, na realidade, a nossa cidade é uma cidade industrial, nós não podemos negar isso, né? E existe a indústrias e indústrias, né? Então, a nossa indústria, né, é sustentável, o nosso polo industrial, mas ele necessita, nós estamos na região amazônica, a região amazônica necessita de um processo logístico de atendimento, né? De chegada, de saída de mercadorias, de saída de produtos acabados, a entrada de insumos para o nosso polo industrial, e isso gera um fluxo importante, fundamental, que o poder público tem que dar a sua devida atenção, que é o abastecimento às nossas indústrias, para abastecer o nosso comércio, para haver a distribuição. Nós nos tornamos um ponto de distribuição de mercadorias, de abastecimento para todo o Estado, para a região norte. Aqui é um portal de entrada, aqui é um porto de entrada. Sempre foi importante. Nós ocupamos esse espaço há um século atrás, né? O Amazonas, Manaus, ele é um ponto importante. A questão da logística também é muito importante, né? A Central do Enem, ela vai como um preparatório para esse estudante que está concluindo a terceira série, sempre no contraturno do estudante. A gente procura aquelas escolas que a gente tem um número elevado de estudantes inscritos. A gente só não trabalha com aluno que está matriculado na rede, mas também aquele aluno que já é egresso, né? Saiu no ano anterior, mas de repente não atingiu a nota no Enem, não conseguiu fazer um curso, aí a escola ela abre aquele espaço para o aluno se matricular. Então a gente faz esse reforço sim, de aula, faz uma arrecadação para o governo, não é? E tanto estadual como municipal, e ele precisa ser tratado de uma maneira muito profissional, de uma maneira prioritária, não é? O que nos assusta? Um fato como ontem eu estava vendo hoje no jornal que você apresentava, um acidente que aconteceu aqui no Coroado, aqui próximo à Bola, não é? Ainda acontecem acidentes como esse, onde o transporte de carga é colocado como o vilão da história. Ele é colocado como o que atrapalha, não é? Muita gente diz, mas é a imprudência do condutor. Ora, você está vendo essa proporção, você colocou a proporção que tem de frota hoje em relação a 1 milhão e mais de 100 mil veículos que circulam em nossa cidade, Manaus e região metropolitana. Ora, 44 mil veículos são 4%. 4%, evidentemente, se nós formos levar em consideração o que entra nos portos, o que sai dos portos, é muito menor que isso. Então, evidentemente, necessita de um disciplinamento, de um acompanhamento, de uma facilitação, de um monitoramento do poder público. Não resta dúvida, tanto do Estado quanto do município, não é? Ou seja, porque faltou freio. Queira fazer o Enem, as condições, o motorista não tinha uma habilitação adequada, porque ele estava em alta velocidade. Você veja de que essa imprudência, ela sempre é levada para um estado
permissivo, né? Uma situação permissiva que o mau motorista prevalece e atrapalha todo o tráfego, atrapalha todo o trânsito, né? Então é necessário que a gente efetivamente faça um pente fino, faça uns ajustes, efetivamente implementem políticas públicas de fiscalização, de monitoramento, de acompanhamento da frota, de disciplinamento. Por exemplo, as nossas vias, elas precisam ser monitoradas e disciplinadas, que nem todas as vias suportam veículos de maior capacidade. Horários, faixas, não é? Enfim, as próprias vias. Isso é necessário, isso não depende somente da boa vontade do condutor, né? E aí tem outro detalhe, se você for nesse universo de 44 mil veículos, mais de 60% são veículos que operam autonomamente. Não são indústrias, não são empresas de logística onde tem um comandamento, onde tem um disciplinamento, onde tem uma linha de comportamento, onde tem um monitoramento disso daí. Ou seja, nós ficamos na mão do autônomo. O autônomo é ruim? Não, tem uma minoria. Mas um veículo de carga, num horário, quando ele vira, quando ele existe um tombamento, ele atrapalha a cidade durante o dia todo. Esse é que é o grande problema, não é? Inclusive, Manuel, um ponto que eu te pergunto, nós falamos sobre esse assunto, trouxemos informações recentemente, e o MMU disse, olha, a gente faz fiscalizações. Fizemos aqui, ali, assim, prendemos tantos veículos, multamos isso aqui que estava errado, papapá, pipi, periquetê, pão doce. Ok. Analisando a situação da qual nós temos hoje, da restrição de vias, horários, tonelagem, a fiscalização que o MMU diz fazer, está sendo suficiente? O cenário como um todo é o suficiente para manter? Porque, de fato, como você falou, isso é muito importante da gente falar, né? Nós não estamos aqui colocando como vilões, não é essa a questão, até porque precisam circular para que cheguem mercadorias lá no Fuxico, lá no Polo, no seu mercadinho, no seu bairro, isso é necessário. Mas da situação que está, do que a gente analisa hoje, do atual cenário, é o suficiente? Precisa de mais vias exclusivas? A fiscalização precisa acontecer mais? Como é que está o cenário como um todo? Os resultados falam por si, Breno, não é? Os resultados falam por si. Nós somos os campeões de insegurança viária, não é? Nós somos os campeões em trânsito travado. Nós somos os campeões em utilização de vias de uma maneira adequada. Esse título não é à toa. Esse título ele não veio, ele não caiu do céu, ele não é por acaso. Esse título não é por falta de informação. Esse título é falta de um novo patamar de gerenciamento, de visão estratégica, para nós darmos prioridade na operação do sistema viário, que ele precisa ser gerido, e gerenciar sistema viário significa ir para a rua, significa ir sentir aquilo que a população sente. Ir para a rua para dizer o seguinte, é inadmissível hoje ainda que nós tenhamos carretas que fique retida naquele viaduto, naquela passagem de nível, na João Valério com Constantino Neri. Não é? É inadmissível ainda ter carretas que estão desenvolvendo uma velocidade acima de 60 quilômetros aqui nessa via do Coroado. Não é? Então, são evidências que precisam ser aprimoradas, precisam ser ajustadas, precisam ser, se chegar junto, marcar de perto, não por zona. Aqui não cabe marcação por zona, aqui cabe marcação homem a homem, numa prioridade, onde estabelece, o município pode estabelecer. Eu vou colocar para acesso aos portos General Rodrigo Otávio. Mas a General Rodrigo Otávio tem que ir lá determinar. Você vai utilizar a faixa da direita, você vai utilizar uma máxima tonelagem de 10 tonelagens, você vai ter que circular no horário de tanto a tanto, e eu vou fiscalizar. E quem não se enquadrar nisso, eu vou enquadrar e vou fazer aquilo que o Código diz. Ou seja, nós precisamos... É necessário, por exemplo, que o município dê uma solução de acesso aos portos lá perto da base aérea de Manaus. Ali
continua sendo um ponto crítico de acidente que até hoje não se tomaram providências. Eu tenho medo de passar por ali. Claro, e aquilo ali, o risco é diário. Aquilo ali, o risco é um risco diário para quem trabalha com isso, o condutor, quem passa por ali sendo pedestre, sendo usuário do transporte público, sendo morador, sendo os militares que moram naquele entorno, sejam os clientes dos 2 portos privados que nós temos em Manaus, ou seja, é a comunidade que tem, ali compromete o abastecimento da cidade, ali compromete o escoamento da nossa produção. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave que precisa ser colocado de frente. Então, os resultados, eles mostram que as coisas não estão legais. É preciso a gente virar a chave, é preciso a gente ter um outro comportamento, a ter um outro parâmetro para dizer, olha, nós estamos preparados para o aumento da demanda no polo industrial. Breno, semana passada a Suframa disse que nós temos mais de 123 mil pessoas empregadas diretamente. Significa isso que se os empregos indiretos é 4 vezes isso. São mais de 500 mil pessoas que trabalham nessa questão do polo industrial. É a nossa galinha dos ovos de ouro. Essa nossa galinha precisa ser bem tratada, ela precisa ser cuidada. E a questão da logística, a questão do atendimento das cargas, do abastecimento e do escoamento da produção, elas precisam, sim, ter um tratamento diferenciado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que nenhuma autoridade estadual, municipal ou federal tem dúvida sobre isso, né? Eu tenho consciência de que a Suframa é preocupada com isso, né? O Bosco é preocupado com esse aspecto, né? A prefeitura, com o prefeito, é preocupado, o governador também é preocupado. Ou seja, os órgãos precisam operacionalizar uma preocupação e um cuidado que tem que ter para esse setor, que é o setor de cargas importante para a cidade, que é o setor de logística. Agora, Manuel, a gente já alcançou 1 milhão de veículos. Da forma que está, onde é que a gente chega com a situação dos veículos pesados, cada vez mais veículos individuais? Daqui para frente, como é que a gente pode pensar Manaus? Acredito, Breno, que cada vez mais o transporte coletivo e o transporte de cargas, eles se tornam muito mais indispensáveis dos cuidados das autoridades. À medida que a frota de veículos que a gente vai alcançar, né? Hoje são 34% da frota de motocicletas, e daqui a 2 anos nós estaremos chegando aos 50%, essa nossa média de veículos, que é superior a 5 mil veículos veículos novos que entram, emplacados no Departamento Estadual de Trânsito, 5 mil novos veículos mensalmente, não é? Evidentemente que esses 2 setores, o transporte de carga e de passageiros, eles vão dar mais trabalho às autoridades. Eles vão ser muito mais importantes do que eram há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Cada vez mais nós vamos ficar dependentes e esperando de que as soluções elas terão que vir. A operação, obras de infraestrutura, o controle operacional, a união entre setor portuário, setor de logística e autoridades, para que efetivamente nós tenhamos efetivamente uma melhoria. Ou seja, a responsabilidade vai aumentar. É aquilo, à medida que aumenta toda essa demanda, esse número de veículos, esse número de solicitações, vai aumentar a responsabilidade e a dependência. Porque senão vai ser o caos. E ninguém está precisando do caos. Ou seja, o transporte individual não resolve o problema da carga. Uhum. O transporte individual não resolve o problema do transporte coletivo. Ora, se esse setor que mais cresce não resolve os principais problemas da cidade e que são fundamentais para a nossa economia, para a segurança viária das pessoas e como elas se deslocam, evidentemente que as autoridades vão ter que tomar uma atitude efetivamente eficaz, objetiva, para que melhore e que saia desse estado de coisa. Não tem jeito. E nós já temos exemplos de cidades que souberam lidar com isso? Claro.
Tubarão, todas as cidades industriais, elas trabalham muito bem isso. Elas priorizaram. Eu acho que é assumir, é peito para assumir. Eu estou numa cidade industrial, eu estou numa cidade onde o transporte coletivo... Breno, a última pesquisa diz o seguinte, a população hoje, ela utiliza, 40% da população, a maioria da população utiliza o transporte coletivo. Ela já foi 80%. Nós estamos perdendo, o transporte coletivo está perdendo. Não é? Ou seja, a população já optou isso há muito tempo. Nós somos uma cidade que a população necessita, precisa e utiliza o transporte coletivo. À medida em que nós desleixamos, nós achamos que emitir carteira de idoso é mais importante do que eu operacionalizar uma pista exclusiva de ônibus, eu estou contribuindo para o caos da cidade. Enquanto eu não tomar consciência de que eu tenho que ter peito, ir para campo e dizer, eu tenho que melhorar a velocidade operacional do ônibus, eu tenho que oferecer mais viagem, eu tenho que ter a coragem de dizer, você que mora lá no Santa Itelvina, que você hoje está levando mais de 2 horas, quando você vem ao centro, você merece vir numa metade do tempo. Você que está esperando 1 hora na parada, você merece reduzir esse tempo em 50%. Eu tenho que ter coragem para optar essa questão. Eu não tenho dúvida disso, que eu acho que chegou nesse limite, para que nós possamos atuar de uma maneira muito clara e que se cobrar isso de quem é de direito. O poder público e MMU. MMU tem que sair dessa posição de defesa da questão que está tudo muito bem, está tudo muito bom. E não está. Transporte de carga, transporte coletivo, efetivamente está um caos. E nós não podemos ficar mais no fundo do poço, que esse poço já está profundo. Ele não está raso, está mais profundo. E precisa, sim, de uma altitude. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. É uma sobrevivência econômica, é uma sobrevivência urbana, é uma sobrevivência política, é uma sobrevivência de bem-estar da população. Essa é a opção. Nós não temos outra. Falou tudo, viu? Acho que quando chegar no fundo do poço, o problema não é nem o fundo do poço. O negócio é começar a minar água e a gente não conseguir sair, né? Que a gente se afoga. O nosso lençol freático é bem elevado. Muito obrigado, viu, Manuel? Bom dia. Um abraço a todos. Até para a semana. Valeu. 9 horas da manhã, 57 minutos. Vamos a um rápido intervalo. Já eu volto.